Vamos contar aqui a história do acarajé, de onde veio, como chegou ao Brasil e especialmente como chegou a Salinas. Difundida no candomblé e ofertada para o orixá Yansan, a receita chegou ao Brasil vinda do Golfo de Benim, na África Ocidental, trazida por imigrantes africanos na época da escravidão. Antes de saber do que é feito o acarajé, é importante entender o significado do termo. Ele tem origem em Yorubá, uma língua africana, em que acará, escrito com a letra K, quer dizer bola de fogo e jé significa comer. Juntos, os termos formam a expressão comer bola de fogo, diretamente relacionada com a história de Yansan e Xangô. Conforme a narrativa da Fundação Joaquim Nabuco, Yansan, a deusa dos ventos e das tempestades, foi à casa de Ifá, um oráculo africano, buscar alimento para seu marido. Ifá o entregou recomendando que quando Xangô comesse, fosse então falar para o povo. Desconfiada, Yansan o provou antes de entregá-lo ao marido e nada aconteceu. Chegando em casa, entregou o preparado a Xangô, sem esquecer de repassar as informações do Ifá. Xangô o comeu e, quando estava falando ao povo, começaram a sair labaredas de fogo de sua boca. Aflita, Yansan correu para ajudá-lo, começando também a ter labaredas de fogo saindo de sua boca. Diante disso, o povo começou a saudá-lo de grandes reis de Oió, ou seja, os grandes reis do fogo. Quando ofertada para os orixás, a receita é apenas frita, não podendo ser modificada, e só deve ser preparada por filhos de santo, não havendo dissociação do candomblé. O acarajé é preparado com diferentes formas e tamanhos, de acordo com a oferenda. O maior e mais redondo é oferecido a Xangô, e os menores para os obás, ministros de Xangô, e para os erês, intermediários entre a pessoa e seu orixá. Para Yansan, são oferecidos tradicionalmente 9 acarajés, também pequenos. Ela é considerada a deusa dos 9 partos e dos 9 filhos, e a crença diz que o número está ligado às passagens desse orixá. Sendo assim, ofertando a ela essa quantidade de acarajés, é possível que se consiga maiores graças. O acarajé é uma especialidade gastronômica das culinárias africana e afro-brasileira. No continente africano, é conhecido como acará, e especialmente do norte da Nigéria, é também chamado de kosai. No Ghana, por sua vez, a iguaria é mais conhecida como kuzi. Na África Ocidental, onde consiste em uma comida de rua muito comum, é servido com pimenta em pó ou molho de tomate picante. Já no Brasil, é servido com pimenta, camarão seco, caruru e vatapá, também uma iguaria africana, sendo relativamente comum a adição de vinagrete. O acarajé faz parte do café da manhã nigeriano. O acarajé dos Yorubás da África Ocidental, Togo, Benim, Nigéria, Camarões, que corresponde à iguaria consumida no Brasil, é semelhante ao falafel árabe do Oriente Médio. Os árabes levaram essa iguaria para a África em diversas incursões entre os séculos 7 e 19. As favas secas e o grão de bico do falafel foram substituídas pelo feijão fradinho na África. Sua origem é explicada por um mito sobre a relação de Xangô com suas esposas, Oxum e Yansan. O bolinho se tornou, assim, uma oferenda a esses orixás. O acarajé é feito com feijão fradinho, demolhado e moído para obtenção de uma massa fina, à qual é acrescentada cebola ralada e um pouco de sal. O acarajé, então, é frito em azeite de dendê. O primeiro acarajé é sempre oferecido a Exu, e os seguintes são ofertados aos orixás para os quais estão sendo feitos. O acará, oferecido ao orixá Yansan diante do seu ibá-orixá, é feito num tamanho de um prato de sobremesa, na forma arredondada e ornado com 9 ou 7 camarões defumados,
confirmando sua ligação com os Odus-Odiossá no jogo do Meridim Logum, cercado de 9 pequenos acarás simbolizando o Messan Orum, ou os 9 planetas. O acará de Xangô tem uma forma oval, imitando o cágado, que é seu animal preferido, e é cercado com 6 ou 12 pequenos acarás de igual formato, confirmando sua ligação, assim, com o dos Obará. Em Ilé-Ifé, na Nigéria, o acarajé representa os filhos gerados do orixá. O acarajé banhado no azeite de dendê é relacionado lá ao feto ainda em estado de formação, envolto em sangue. As vendedoras de acarajé no Brasil são conhecidas principalmente pelas vestimentas, panos na cabeça, vestidos longos e brancos, adereços e colares, que significam a que casa de candomblé e terreiros as usuárias pertencem. O ofício das comerciantes de acarajé foi reconhecido como Patrimônio Nacional e inscrito no Livro dos Saberes em 2005 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. O ofício diz respeito a todo o ritual envolvido, desde o preparo do alimento para oferendas ou para comercialização, até a indumentária própria das chamadas popularmente de baianas, não importando em que região do Brasil elas estejam, o que revela sua condição social e sua crença. Apesar do nome popular, nem todo mundo sabe o que é acarajé. O bolinho de feijão fradinho, frito em azeite de dendê, é um símbolo da culinária trazida pelos africanos nos navios negreiros, além de ser uma oferenda sagrada do candomblé. Ele é muito comum na região ocidental da África, mas apresenta nomes distintos em cada país. O acarajé chegou ao Brasil por causa dos escravos que vieram da África. Aqui, a comercialização do acarajé começou no período da escravidão e foi se tornando uma fonte de renda para os terreiros, quando as escravas de ganho passaram a vender o produto para outras pessoas. Elas tinham a função de ir para as ruas e vender mercadorias para as patroas e comercializavam diferentes itens: mingaus, peixes fritos, acarajés, bolos, cocadas e muito mais. Depois do trabalho, as escravas repassavam a maior parte do lucro para as patroas, mas podiam ficar com uma pequena porcentagem. Por causa disso, muitas conseguiram sustentar suas famílias e comprar a própria liberdade. O acarajé era considerado um alimento bom para as crianças e idosos doentes ou com anemia, porque fortalecia e fazia melhorar. Seu consumo, no entanto, era restrito a negros, escravos e livres, moradores de rua e pessoas pobres. Esse tipo de alimento não fazia parte do cardápio das famílias com melhores condições econômicas. O lucro dessa atividade também ajudou na criação de irmandades religiosas e no financiamento de terreiros de candomblé. As mulheres continuaram o ofício após o período escravocrata. E como chegou a Salinas? Bom, na verdade chegou primeiro em Taiobeiras, município emancipado de Salinas. A baiana Maria Lourdes Barbosa da Silva nasceu na cidade baiana de Itambé, em 1942, filha da senhora Leonídia Barbosa da Silva e pai desconhecido. Só é sabido dele que era um viajante e que um dia se foi e não voltou mais. Dona Lourdinha ajudava sua mãe nos afazeres da roça e suas tias eram famosas na região por serem rezadeiras e mães de santo. Assim, Lourdinha, seguindo as tradições familiares, ingressa no candomblé e tem sua primeira raspagem. Rito onde raspar a cabeça é uma grande prova do seu amor e devoção ao espírito e é o desprendimento da vaidade em nome da fé. Foi no terreiro onde conheceu Adão, que veio a ser seu marido. Juntos tiveram 5 filhos, entre eles Elânia Barbosa Silva, nossa baiana do acarajé de Salinas. E de Itambé, na Bahia, até chegarmos a Salinas,
temos toda uma saga dessa família afrodescendente, permeada de luta, racismo e preconceito com as religiões de matriz africana. Em busca de melhores condições para criarem os filhos, Lurdinha e Adão mudam-se para Vitória da Conquista. Numa fatalidade do destino, morre Adão, e Lurdinha, sozinha, vê no acarajé sua única possibilidade de sustento de suas filhas. Ajudada por outra mãe de santo, consegue um ponto de venda, que na Bahia são conhecidos como tabuleiros de acarajé. De Vitória da Conquista, Dona Lurdinha chega a Taiobeiras, seguindo sua sina de busca por melhores oportunidades de trabalho. E de lá, chega a Salinas há 22 anos, uma das filhas de Dona Lurdinha, Elânia Barbosa Silva, para também tirar o sustento de seus 5 filhos num tabuleiro de acarajé montado na praça principal da cidade. E hoje, como suas 4 filhas, já que seu único filho faleceu, nossa Baiana do Acarajé nos oferece este legado que, se contarmos desde a mãe de Dona Leonídia até as filhas de nossa Baiana, já se vão 5 gerações, todas perpetuando, num tabuleiro de acarajé, a tradição trazida de Mãe África. Reconhecer o acarajé como patrimônio nacional e a história de nossa Baiana como patrimônio salinense é o mínimo que podemos fazer por essa gente que arrancamos de sua terra natal e escravizamos por 300 anos. Temos, enquanto país, uma dívida impagável com um povo que contribuiu positivamente na formação de nossa cultura, seja na culinária, música, dança e tantas outras coisas. A nossa baiana, hoje convertida ao catolicismo, mas ainda assim nos contando com orgulho as tradições de seu povo e sua família, segue, dia após dia, enchendo a praça principal de Salinas com um aroma que atravessou o oceano e se espalhou pelo Brasil afora. Que bons ventos nos tragam o respeito e a consciência da importância dos afrodescendentes na formação do Brasil. Boa tarde, hoje em dia eu sou aqui a Baiana em Salinas, trabalho aqui há 22 anos no acarajé. Vou contar a história o acarajé é de origem africana, aí veio trazido na Bahia pelos escravos. Então essa é a história do acarajé. Tem um livro que acarajé é forte, o acarajé não é forte. O acarajé até criança pode comer à vontade, porque é um produto, pelo menos o acarajé, ele é um produto totalmente natural, porque é feito de feijão fraldinha e com azeite de dendê. Hoje em dia o azeite é testado como o mais natural, então a pessoa pode deliciar à vontade, porque é um produto quase natural. Então não tem nada que possa ofender nem atingir ninguém. Segredo culinário vindo da Mãe África, adotado pela bisavó da Baiana do acarajé. Numa praça de Salinas,
sempre no mesmo lugar. Um delicioso aroma se espalha pelo ar. Uma tradição de 5 gerações. Há 22 anos continua de pé. As gerações futuras dessa nossa baiana vão perpetuar a iguaria africana, o nosso acarajé. A palavra acarajé vem da língua iorubá, vem da língua iorubá. Se mistura com a história, se mistura com a história de Xangô e Ançã, de Xangô e Ançã. No navio negreiro veio esse alimento que chegou e aqui ficou. Com o passar do tempo, virou patrimônio nacional, patrimônio nacional, patrimônio salinense também é. A baiana do acarajé, acarajé.